Olha o Constantino. Olha o homem. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos da Flórida. Fala, Rodrigo. Sobre o gancho do Twitter que você mencionou, cara, só pra gente tentar entender aqui. Porque é o seguinte, você já foi vacinado com as 2 doses da Pfizer e exatamente por isso eu imagino que você crê que a vacinação em massa seja a única forma da gente atingir finalmente o fim dessa pandemia. As internações por Covid-19 entre idosos vacinados caem em até 47% aqui no Brasil. Eu poderia mencionar também a primeira cidade de Minas a vacinar todos os adultos, não tem internações há 4 meses, no caso Rio Doce. O levantamento do Datafolha deu a entender também que a população brasileira agora em 94% apoia e adere à vacinação. E você também adere à vacinação, senão não teria se vacinado. Eu não sei se você percebeu ou se você estava acompanhando, mas eu tive um pequeno embate aqui, e sem gotcha question aqui, mas só para perguntar mesmo. Tudo bem que o livre-arbítrio tem que prevalecer, fica o critério da pessoa tomar ou não, mas e aquela frase do Hayek, se não me engano, de a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro? Afinal de contas, a vacinação é ou não é a melhor forma de finalmente atingirmos imunização em massa e voltar à vida normal? André, nem eu nem você sabemos essa resposta, porque nós não somos os especialistas. Sobre eu ter tomado a minha vacina, isso nada diz em relação aos outros. Isso diz que e eu já contei essa história várias vezes nas minhas lives, eu não corri para tomar vacina, eu tive um appointment que eu perdi. Me ligaram do hospital falando, você perdeu o seu appointment. Eu falei assim, ainda dá para ir? Dá, tá bom, então eu vou. E eu fui depois, porque eu tive, naquele mesmo dia, 2 relatos de pessoas jovens que tiveram agravamento de quadro com o Covid. Então, foi uma escolha minha. Se eu tivesse menos idade, eu tomava? Provavelmente não. Se fosse a Xing Ling disponível, eu tomava? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, isso é uma escolha pessoal minha. Eu não tenho as respostas. O que eu mais venho reclamando é sobre interditar o debate, coisa que o João Agripino Doria e esses governadores autoritários tucanos vêm fazendo. Querem interditar o debate e monopolizar a fala em nome da ciência. Você é muito jovem e nem é da área para monopolizar a fala em nome da ciência. Isso me assusta muito. Então, por exemplo, uma promotora pública com 35 anos de idade no Rio de Janeiro morreu. Ela foi a óbito, grávida. Grávida. Eu quero saber o seguinte, quem é que bota na conta de quem? Isso. O Chile, que vacinou 4 vezes mais que o Brasil, teve um surto enorme recente. O Uruguai, que vacinou 3 vezes mais que o Brasil, estava pior que o Brasil em termos de morte por habitante nessa segunda onda. E quem é que explica? Não é o Butantan, porque o Butantan virou um braço político do governo Dória, na figura do Dimas Covas. Eu estava lendo... Isso não é ciência. Então eu quero o seguinte, bom jornalismo e boa ciência se faz com pergunta incômoda. Se faz com pergunta incômoda. Isso está interditado hoje. Nós estamos sendo censurados. Censurados. Pode perguntar. E sob o aplauso de tucanos, sob o aplauso de jornalistas. Isso é grave. Isso me preocupa muito mais do que a Covid. Porque o vírus do socialismo, o vírus do autoritarismo, esse faz o Covid, o SARS-CoV-2 parecer fichinha, piada. Matou mais de 100 milhões de pessoas. Olha o que nós estávamos discutindo antes em Cuba. Então, assim... Eu fico muito assustado de ver essas redes sociais, esses governadores tucanos, esses pseudo-jornalistas, todos eles aplaudindo junto com o imitador de foca, censura e monopolizando a fala em nome da ciência. Eu sei o que é a solução para a crise. Então explica o Chile, rapaz. Então, diz que no Uruguai agora... O Uruguai teve vacina. A gente falou aqui várias vezes. Olha que maravilha. Calma. Claro. O Uruguai agora tem não sei quanto % da vacinação, tal, não sei o quê. Foi tudo vacina chinesa. Nem sei qual é a vacina. Isso aí eu li. Ontem eu li essa notícia. Agora eles estão falando o seguinte, talvez a gente tenha que dar uma 3ª dose de Pfizer para as pessoas que tomaram essa vacina. Por quê? Eu não tenho a menor ideia. Mas é uma notícia que está acontecendo lá e ninguém explica. Talvez não está rolando a que eles deram, talvez. Ninguém está explicando por quê? Porque as vacinas são experimentais. E é tudo novo. A vacina que a gente estava acostumado, vacina de tétano, febre amarela, tal, ficaram 10, 20 anos fazendo esses testes. Aprimorando. A gente está numa pandemia, então nada é certeza nessa hora. E a gente está aqui procurando cientista, conversando, e cada dia muda. Quem fala, eu tenho certeza absoluta
absoluta disso, está mentindo. Pode mudar de ideia. Porque quem fala mas isso é a melhor alternativa. A melhor alternativa que tem. Quem fala isso está mentindo. Então é isso. Quem fala isso agenda política. Inclusive, eu concordo. Política. Mas é a melhor agenda alternativa política. que tem. Eu sei, cara, mas quem está falando, eu tenho certeza disso. Ninguém tem certeza de nada porque é novo. Porque isso aí, a gente, graças a Deus, tem essa vacina, que pode ser que funcione ou não, mas ela é experimental. Sim. Então é isso que o Constantino falou. Quem crava a certeza é a agenda política. Quem está gravando a certeza o político está prometendo. Oi, fala. Quem é que explica o Texas? O Texas abriu tudo há quase 4 meses. Exatamente. Tirou todas as restrições, máscara, tudo. É a vacina, idiota. Tinha 15% de pessoas vacinadas apenas, quando tirou tudo. Quem é que explica o Texas? Por que não explicam? É a pergunta contrária. Por que não tentam explicar o Texas? O Joe Biden e a farsa do Dr. Fauci, que é um político, né, tecnocrata, tentando salvar seus próprios interesses e sua biografia, né? Cuidado com aqueles que querem defender demais a biografia, né? Ele não explica. Eles fizeram alarme aqui, falaram, um perigo que o governador Greg Abbott está fazendo, isso vai ser temerário. E agora não aparecem para explicar. Por quê? Ninguém pode ter certeza. Isso aí, essa pandemia foi uma improvisação, é uma improvisação de governo. Gambiarra. Abre, fecha, gambiarra. Isso foi feito na gambiarra, mas a gente está passando por uma pandemia, uma doença que ninguém sabia, a vacina é experimental. E quem está indo tomar, eu tomei, o Zuckerman tomei, todo mundo acho que tomou lá a vacina, ninguém aqui é contra a vacina. Ninguém é contra a vacina, mas eu acho que a autoridade devia explicar. Essa vacina tem problema para isso. Essa vacina aqui, essa vacina inglesa tem não sei o quê. Mulher tal não pode tomar, vou dar outra vacina. Essa preocupação eu acho que devia vir. Não da gente, a gente está aqui para perguntar, porque eu não sou também médico. E opção de escolha também, sim ou não. O próprio CDC do Fauci, que merece todas as críticas, disse ontem sobre a questão da miocardite após tomar a Pfizer. Mas eu ainda acho que esses questionamentos devem ser apontados, eles são válidos, mas acho que a gente tem que se basear também na realidade. Em quem acreditar, Constantino? Essa é a pergunta até meio sintomática da era da pós-verdade que a gente está junto. Em quem acreditar, afinal de contas? Quem é o fiel da balança? Quem é que a gente se mira? Quem a gente pode se apoiar para poder ter alguma clareza olhando adiante? Esse é o grande problema do mundo hoje. Concordo com você, porque com certeza não é mais a mídia. Com certeza não são essas entidades supranacionais como a OMS, que se mostrou um puxadinho da ditadura chinesa. Então, nós vivemos hoje num apagão de credibilidade, de fontes críveis. E isso tudo é muito preocupante. Agora, eu sei o que não deve ser feito: interditar o debate. E ainda mais em nome da ciência. E isso está acontecendo. E isso é muito preocupante. Muito preocupante. Veja, essa questão até onde vai o direito de um, o direito do outro, isso é muito perigoso, André, porque a gente pode flertar aí com um coletivismo. Daqui a pouco estamos aprovando passaporte de vacina e criando cidadão de segunda classe. Exato. Com um argumento de que a saúde coletiva é o que importa. Isso é temerário, isso me dá calafrios. Calafrios, eu adorei, eu ajudei até a viralizar um pouco a resposta lá foi dia do rock, né? O Marcelo Nova, em ser entrevistado lá na Bahia, falando assim: eu quero abraçar e beijar, eu não vou obedecer governador, não. Entendeu? É assim, nós vamos morrer todo mundo de alguma coisa. Se não for de Covid, vai ser de atropelamento. Isso é a minha mensagem desde o início. Não é a mensagem de imprudência ou de não ter cautela. É a mensagem que eu estou apavorado com o andar da carruagem no Ocidente. Um mundo de medrosos. Imagina o Churchill, eu já dei esse exemplo várias vezes. Imagina o Churchill vivendo hoje. Churchill fazia questão de ir visitar os locais que estavam sob bombardeio nazista. Para mostrar coragem, liderança. Hoje, a liderança dos tucanos é um sujeito que bota 4 máscaras e se esconde debaixo da cama quando tem câmera de televisão. Quando não tem, ele vem aqui para Miami. Porque é hipócrita. Então, mas isso aí... Assim, mas o fato é, mas isso aí, Constantino, mas eu concordo com você. Isso é uma hipocrisia muito grande. A gente viu muita hipocrisia também rolando nessa pandemia, mas eu me preocupo, sabe com o quê? Com o cara que realmente está com medo. Porque... essa pandemia, a turma ficou com medo. Aterrorizado. Que não sai de casa, tá lá morrendo de medo. Ele vai ser instrumento de totalitários, né? Isso. O medo, o pânico disseminado é a melhor arma que tem de quem quer controle sobre os outros. Por isso a histeria do aquecimento global e agora, né, caiu como uma luva ou como um presente de Deus, como disse a Jenny Fonda,
ultra-esquerdista, a pandemia. Porque é isso, incute medo, pânico em todo mundo com a ajuda da mídia e depois vem os controladores. Não é? O Dr. Fauci vai dizer o que tem que ser feito. E aí você vive que nem uma marionete controlada por forças exógenas. Eu não aceito isso. Eu vou morrer brigando pela minha liberdade o meu único interesse na vida não é continuar respirando. Para mim não é esse meu único valor. Postergar o máximo minha existência no planeta Terra. Isso é muito pobre quem pensa assim. Eu questiono sempre qual vida eu quero levar. E um dos primeiros critérios que eu tenho apreço chama-se liberdade. Então eu não vou aceitar me transformar em ratinho de laboratório ou em marionete. Mas isso dá trabalho, hein? Isso dá trabalho, hein, Consta? Liberdade é um negócio difícil. Não, e não é só isso. A gente gosta de ter um Fauci. O preço da ninguém controlando. A gente gosta de ter a nossa liberdade, mas não respeita a alheia, né? O pessoal gosta de falar o que quer, mas não de ouvir o que quer. E outra coisa. Você quer concluir, Constantino? Não, acho que assim, hoje tá um tom de desabafo, né? Porque mais um gancho desse, eu não aguento mais, né? Ser censurado por esses excêntricos barba de bode e sua equipe de cabelo roxo que acha que tem a última voz da ciência, né? Então, assim, é muito cansativo. Agora, nós vamos cair lutando. Porque uma coisa eu digo pra vocês, se o mundo for dominado por esses autoritários aí que acham que tem a última resposta quando o assunto é ciência, nós estamos perdidos no Ocidente. Muito bem. Não, eu queria falar, não é nenhuma pergunta, só um comentário que as pessoas precisam lidar com incertezas. A gente tem incerteza, a vida é incerta. E aí, diante das informações de como cada um julga os dados, toma a melhor informação. Porque o que às vezes as pessoas cobram é uma certeza que não existe em relação a nada. E é o que eu falei. É justo você se perguntar sobre a vacina? É. Mas eu também, quando tomo um remédio, eu também não tenho certeza que o remédio vai me curar. E, no entanto, Sami, tomo, respeito quem não toma. Sami, se você ler a bula de qualquer remédio, você fica assustado. Exatamente. Mas o ponto é que hoje estão impedindo eu de ler a bula das vacinas. Eu entendo e concordo que essa liberdade... Eu falar que eu sou fã do careca aí, do Salim, que foi entrevistado hoje, e esse teria sempre meu voto. Tá liberal, raiz. O Salim deu uma cheiradinha de candidato. Eu acho que vem pelo novo. Mas tá serrando fileira comigo, pelo visto. Muito bem. Ô, Constantino, eu... Aí ele perde meu voto. Eu acho que vou completamente dispensado. Eu acho que ele serra a fileira comigo em vez de você. Mas vamos ver. Não vamos ficar... Eu também acho que sim. Não sei por qual motivo. Coisa louco. Vocês resolvem no Twitter depois. Deixa daqui a 7 dias, porque ele não vai estar lá. Ô, Constantino, deixa eu te falar.